Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou eu vou estar lendo o capítulo 3 da Carta a Tito, um livro da Bíblia, né? Não sei se é livro ou é carta que fala, deve ser carta. Ó, deveres dos cristãos. Lembra a todos que devem sujeitar-se aos magistrados e às autoridades em geral. Obedecer-lhes as ordens, ser prontos para toda boa obra, não injuriar ninguém, ser pessoas de paz, benevolentes, dando provas de mansidão para com todos. Nós também, outrora, éramos sem conhecimento, rebeldes, desorientados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pela humanidade, ele nos salvou, não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia, mediante o banho da regeneração e renovação do Espírito Santo. Este Espírito, ele o derramou copiosamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos na esperança herdeiros da vida eterna. Esta palavra é digna de fé. E quero que insistas sobre estes pontos, a fim de que os que puseram sua fé em Deus se destaquem solicitamente na prática das boas obras. Eis aí o que é bom e útil para as pessoas. Evita, porém, questões tolas, genealogias, contendas, debates em torno da lei, porque são coisas inúteis e vazias. Também, depois de uma primeira e uma segunda advertência, deixa de lado quem provoca divisão. Tal pessoa foi extraviada e está em pecado, sendo condenada por sua própria consciência. Assuntos pessoais, saudação e bênção finais. Quando eu te enviar Ártimas ou Tíquico, presta-te a vir ter comigo em Nicópolis, pois resolvi passar lá o inverno. Provê diligentemente a viagem de Zenas, o legista, e de Apolo, para que nada lhes falte. Aprendam também os nossos a destacar-se nas boas obras, para poderem socorrer em casos de necessidade e assim não ficarem sem frutos.
Saudações de todos os que estão comigo. Saúda os que nos amam na fé. A graça esteja com todos vós. Então, essa é a carta, capítulo 3 da carta de Tito, a Tito, né? E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para relatar sobre a, a luz que é divina pela obediência que faz nascer essa, essa visão, né? Então não existe a divisão nesse sentido. É é apenas a multiplicação da visão a partir do compartilhamento da obediência, né? Nesse caso é as obediências é, das dos exercícios que o espírito é, o espírito se equilibra a partir das obras, né? Ou seja, a partir da bondade. Então, o espírito, ele é como um fruto sagrado, né? Ele é como o sabor do fruto, é aquilo que enxerga o mundo em verdade. E esse espírito, ele, ele precisa da conexão, né? A conexão é o, o que faz o espírito ascender. O espírito conectado, ele acende e esse acender se torna uma fonte. Essa fonte de acender descende daquilo que conecta, como um espelho da verdade possibilitado pelo Criador na conversão do Espírito que nos alimenta. E não só nos alimenta de nutrientes, mas de decomposições associativas a eles de uma forma resultante, levando em consideração todas as forças do organismo que enaltecem sobre as portas que o espírito tem para trabalhar a razão associativa dessa conexão. São os portais de edificação da fé. Essa rodovia da fé, ela é um trabalho de declaração de mensagem ao Criador a partir das orações que as portas celestiais, no sentido sensitivas do organismo, que organizam o espírito, conseguem emanar esses nutrientes para ressuscitar, manter esse espírito segundo Jesus Cristo, o Salvador, né? Segundo a vontade de Deus nesse nessa nessa filiação que temos. Então você percebe que eu estou utilizando palavras de consideração religiosa, mas é, é possível descrever isso em várias formas, de várias maneiras, né? Pois para
tudo que funciona, isso itera, né? Porque isso é a continuidade, é a fé, é a obediência, é a obrigação que nos dá a manutenção de nos manter em obras. E esse é o acordo que o Paulo impera na sua carta, né? Ele diz que para os espíritos existe um tempo de santidade. Esse tempo de construir santidade para as coisas e ser apresentado para a fé e se converter nessa fé, essa janela de tempo precisa dos irmãos que garantem essa fé sobre a existência da mesma, dizendo para aqueles que ainda não formaram em fé que para eles continuarem na esperança e até os ajudarem a encontrar uma no momento de falta, porque é como se fosse um terreno eterno de fertilidade. É quando o ferro que existe dentro de nós, o espírito que transforma tudo em sagrado, conseguisse encontrar o caminho da fertilidade para o universo sem fim, o infinito de Deus que responde em você a promessa que é a revelação de tudo aquilo que é possível na sua pessoa, nesse exercício de ser dessa atitude, alguém que sobrevive por mais que as condições não sejam favoráveis para você, segundo a sua individualidade com o mundo, dentro dessas percepções que são possíveis tanger pelo edifício da associação intelectual que nos faz processar sobre essas adversidades situacionadas pela sociedade no exercício dessa, dessa atitude que nos dá ou procura nos dar paz dentro das leis que a rege, né? Só que sabemos que nem sempre o que é teórico consegue bons resultados na prática. Até por isso, todos nós acordamos e lutamos para que esse desejo possa se tornar verdade. É para isso que a gente divulga, né, o paraíso que se faz verdade no Espírito Santo que corre dentro de nós sobre a revelação que Deus nos manda, inclusive em sonhos ou na santidade da oração, com a atenção, com o Espírito Santo aberto, Deus consegue revelar a graça que lhe é luz e salvação, né? Então é basicamente isso que ele relembra e destaca para o povo santo, né? Para aqueles que conseguiram encontrar esse processo, na verdade, de praticar essa relação com Cristo, né? Porque quando você aprende a ler e escrever, você aprende a equilibrar em Cristo. Só que hoje, como isso está muito banalizado num sentido de possibilidade, né, de todos
lerem e escreverem ou praticarem a associação a isso, as pessoas não veem que isso é cristianismo. Elas passaram a ver isso como comunicação, intelectualização. Mas isso salva vidas. Isso é um poder de Deus sobre o homem na renovação de ser pela salvação que lhe dá condição de reaver pelo sentido da comunicação que grava as coisas, né? Que registra. Então essa é a forma da religião de voltar, de voar, de considerar aquilo que já foi e remediar por instruções de preocupação e processo e processamento desses antepassados que volta e meia em observação voltam a nascer, segundo os solos e as sementes. Dessa forma, nós somos sementes também. E as sementes que vêm da gente também são sementes. Logo, nós, na composição com o solo, podemos reaver aquilo que um dia viu, né, nascer nessa terra. Então, com os cuidados, com os registros, a gente já vive tanto imerso no Cristo, na santidade, que alguns até lutam contra. Ou seja, não dão valor para isso e às vezes desculpam-se pela é, pela desocupação das funções dos outros, pela inanição do serviço que o outro poderia dar frente a essa comunidade. Então, em tese, a gente pode levantar que todos estão imersos em Cristo, mas alguns se revelam maus por benefício próprio. E aí a gente começa a ver novas formas de desassociar-se de Cristo, o Salvador. Aquilo que era tão difícil e foi conquistado por nós, né? Ou seja, o poder da educação, hoje traz a muitos a perversão, né? O enriquecimento só, a falsa compreensão da justiça, né? E aí a gente tem problemas, né, nessa vida e eu acredito que muita investigação acontece dentro desses novos maus, novos tipos de afastamentos do poder de Cristo e da consideração dos filhos deles, das sementes que podem dar e garantir a eterna salvação para todos nós, né? Considerando isso, fica um pouco mais fácil trazer para perto a reflexão e a revelação que chega, mas não capturamos pela falta de ordem para para essas informações. Não é à toa que a Bíblia escreve todos os versos em uma ordem. 1, 2, 3, porque exige-se ordem para poder encontrar paz e navegar de forma livre, né? Porque quando você sabe da ordem, você consegue voar sobre ela, né? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!